Boa noite, mais uma sexta-feira aqui direto da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Eu adoro essa introdução do nosso programa com Aqui Ninguém Fala Grego. A gente até fala de vez em quando, mas a gente explica o grego para todo mundo. Então, direto da Rádio Vibe Mundial, direto do canal da Rádio Vibe Mundial também no YouTube e principalmente do Conhecimentos da Humanidade. Estamos aqui hoje para falar sobre mais um tema, para filosofar sobre mais um tema provocativo. Nesse momento, nessa semana aí, quase o fim de ano chegando, fim de semana que vem a gente já tem o Natal, no outro fim de semana o Ano Novo. E aí vem aquela pergunta aí, o que você fez? Não é? Não é assim que a música diz? Mas vamos lá. Essa semana foi uma semana muito interessante, uma semana onde nós do Conhecimentos da Humanidade estivemos na Mystic Fair agora em dezembro de 2022. Foi muito legal porque a gente pôde trocar muitas energias ali, boas energias com as pessoas que estavam lá na feira e ao mesmo tempo pudemos também palestrar no nosso stand, palestrar para muita gente. E isso, obviamente, vai gerando ali uma série de conversas, uma série de reflexões. E teve uma que apareceu esses dias que eu quis trazer hoje para o nosso programa, para nós conversarmos um pouco sobre isso, para você refletir um pouco sobre isso. Quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de um amor pela sabedoria. Lembra? Filo é um tipo de amor, sofia, sabedoria, essa inteligência sábia. Então a filosofia é um amor pela sabedoria. Quando a gente sente amor por alguma coisa, a gente costuma nos dedicarmos àquilo. Então, se eu sinto amor por um meu bichinho de estimação, me dedico ao meu amor, que é o meu bichinho de estimação. Se eu sinto amor por uma pessoa, eu me dedico àquela pessoa, eu cuido daquela pessoa. Então, o amor, ele cria um processo quase que devocional, de devoção, de cuidar, de ter um carinho, de estar junto. E para um filósofo, o seu amor vai ser, a sua devoção vai ser para a filosofia. Mas a nossa vida não é só feita de filosofia, certo? E aí a gente estava percebendo, eu estava conversando com o Bruno, o Otávio, né, que são meus parceiros de Conhecimentos da Humanidade, e a gente estava conversando sobre um fenômeno do mundo moderno muito interessante, que é o amor pelo conhecimento, o amor pela espiritualidade, e esse amor é um amor devocional. Como eu disse, essa devoção ela acontece em todos os níveis de amor. Mas quando a gente fala da espiritualidade, ela traz, parece que, um passo a mais da devoção, um degrau a mais da devoção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente confunde muitas vezes amar uma mensagem, amar uma religião com a pessoa que a propaga. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos lá. Uma das funções da filosofia é libertar nossa mente, nos colocar num processo contínuo de questionamento, de reflexão, de pensar quem nós somos, por que nós acreditamos naquilo que a gente acredita, pensar no porquê que a gente faz as coisas que a gente faz. E até mesmo a filosofia, algumas delas metafísicas, né? Então, meta além do físico, nos propõe que existe um mundo espiritual, um mundo ideal, um mundo das ideias. Dentro dessa compreensão que a filosofia traz, essa devoção por esse tipo de conhecimento, por nos libertar, a filosofia não prega em geral, mesmo com suas tantas escolas, um aprisionamento da nossa mente. Mas quando a gente está falando de crenças, de espiritualidade, a gente costuma prender a nossa mente numa fé. E não tem um problema você ter fé em alguma coisa, ter uma crença única em uma religião ou em alguma coisa. Talvez o grande problema que a filosofia traz é: você questiona aquilo que você recebe? Se você recebe aquilo através de um sacerdote, aquilo é questionado, aquilo é perguntado, é entendido o porquê aquilo existe? Lembrando, gente, que a gente está falando com um sacerdote, então sempre com respeito. Nunca é através de uma ironia, de uma falta de respeito. Mas é muito importante a gente questionar as coisas.
Porque tem como eu estava falando, tem um fenômeno moderno muito interessante que é o seguinte. Em determinados lugares em que um monge, por exemplo, que tenha ficado muito tempo lá no Himalaia, no Tibete, esse monge, ele é um super religioso. Então, tudo que esse monge fala vira sagrado. Vira quase que uma lei divina. Ah, mas foi tal monge que falou isso, foi tal mestre, foi tal guru que trouxe essa mensagem. E aí a gente para de questionar as coisas. Vou dar um exemplo. Eu estava vendo essa semana um vídeo de um canal e tinha um cara ali que ele se autodenominava mestre lá de uma tradição esotérica. E eu comecei a ouvir o que ele estava falando e na minha cabeça eu comecei a pensar, mas essas coisas que essa pessoa está falando não fazem sentido. Não tem um bom senso. As coisas, inclusive, em alguns pontos, eram contraditórias. E eu fui ver os comentários do vídeo e muita gente, nossa, perfeito, é assim mesmo. E aí eu fui fazer um teste. Eu peguei um desses vídeos, mandei para algumas pessoas, elas assistiram, perguntei, aí, você gostou? Nossa, gostei, muito legal. E aí veio a segunda pergunta. Fez sentido? Ah, fez. Ok. E aí a terceira e crucial. O que você aprendeu com esse vídeo? E aí ninguém conseguia me responder. Aí eu falei assim, então agora você assiste o vídeo de novo e vê se você aprende alguma coisa. Se ele está ensinando alguma coisa para você. E aí foi muito engraçado porque essas pessoas assistiram o vídeo de novo e aí na segunda vez, com essa pergunta em mente, elas falaram, não, ele não está ensinando nada, ele está enrolando na verdade. Tava assim, falando a mesma coisa de jeitos diferentes, enrolando, e no final não tinha uma conclusão, não tinha uma aplicação prática, não tinha nada. Era vazio de conteúdo e cheio de clichês. E aí vamos extrapolar um pouco. Quantas vezes, essa é minha reflexão agora no momento, quantas vezes você está assistindo alguém, inclusive a mim, ao Bruno, ou qualquer pessoa, e aí a gente está falando alguma coisa e você, ao invés de estar refletindo, ponderando, avaliando a profundidade daquilo que está sendo dito, você simplesmente está, nossa, isso é muito verdade. Qual que é o grande truque que é usado nessas horas? É falar obviedades para que você do outro lado ouça aquilo e fala, não, é verdade isso. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo outro, vou pegar outro exemplo para vocês, estava vendo outro vídeo e a pessoa estava falando assim, não, a humanidade é um vírus na Terra porque ela destrói tudo. E aí tinha um monte de gente falando, não, é verdade, ela tá certa, essa pessoa tá certa. Será que todos nós humanos e a nossa necessidade de concordar com essas coisas ruins, que isso é natural do ser humano, não fazem com que aquelas pessoas estavam concordando por concordar? Tem pessoas maravilhosas morando no mundo. Ou a gente pode ir além. Tanto os vírus como nós somos parte de um ecossistema. Talvez nós tenhamos algumas... Talvez não. Nós tínhamos e nós temos algumas atitudes que são destruidoras para o planeta. A gente tem. Mas é todo mundo? Será que você aí na sua casa, separando o seu lixo, tentando diminuir a sua pegada de carbono, será que você é uma pessoa ruim ou você está tentando ajudar o planeta? Então não dá pra gente generalizar, gente. E aí essas pessoas pegam essas frases genéricas, clichês, e se colocam numa posição de sagrados. E aí vem a devoção. Já que você ama aquilo de algum jeito, aquela crença, aquilo que a pessoa está falando, passa a ter uma devoção por aquela pessoa. E a partir daí você não consegue mais questionar o que ela fala. Pegar outro exemplo. Olha quanta coisa que eu estou trazendo, porque minha cabeça estava fervilhando essa semana. Dentro dessa coisa do sagrado, eu estava analisando algumas frases e algumas palestras dessas pessoas que são consideradas, não, o que essa pessoa fala é muito... E aí eu fui analisar
Primeira coisa que eu percebi, muitas coisas que essa pessoa estava falando ali são coisas que, por exemplo, aqui no Conhecimentos da Humanidade ou aqui na Rádio Vai Mundial, eu e o Bruno a gente já fala há muitos anos. Isso quer dizer que eu e o Bruno nós somos monges, somos sagrados, somos super inteligências? Não. A gente estuda essas coisas e fala dessas coisas. Só que a gente começou a perceber que existe uma massa de pessoas que não tem acesso a tanto conhecimento, principalmente conhecimento espiritual. Então, muitas vezes, aquele pouquinho ali que aquela pessoa está dando já é muito para aquela pessoa, porque ela não tem contato, ela também não tem parâmetro, ela está começando a aprender. Então, ela também é uma criança que está se colocando ali para aprender. Tem aquela sede da criança em aprender. E aí, essa criança, ela precisa tomar cuidado para não cair nessas armadilhas. Porque às vezes uma frase simples ali jogada é tida como genial e alguma coisa que você vai olhar depois e ver que todo mundo está falando meio que a mesma coisa. Então toma um pouco de cuidado com essa devoção, com essa sacralização da pessoa e não da mensagem. Onde eu quero chegar com isso? Porque às vezes a pessoa vai lá e ela coloca uma imagem de que ela é um grande sacerdote, um grande iluminado, e aí parece que qualquer coisa que ela fala é divina, é genial, é sensacional, mas quando você pega o discurso e analisa ele a fundo, você vai ver que ele é raso. Eu não estou dizendo que essas pessoas espiritualizadas, os monges, os gurus, os mestres, são pessoas rasas, não é isso. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que se colocam nessa posição e que são rasas. E que o discurso é raso. Que o discurso não tem um fundamento de aprendizado. Você sai dali com aquela frase na cabeça, passou 10 minutos e até esquece. Porque aquilo não toca de verdade. Aquilo não te ensina algo. Você não aprende nem apreende aquilo que está sendo dito. E muitas vezes, quando a pessoa não se coloca nessa posição de mestre, de guru, de sagrado, vou discordar, vou xingar, vou falar o que eu quero para essa pessoa, falta com respeito com a pessoa e não analisa o conteúdo. Então, quantos conteúdos eu vi de canais, às vezes no YouTube, mais simples, de pessoas que não se colocam nessa posição, com conteúdos fantásticos, conteúdos realmente que ensinam, que trazem uma ferramenta para mudar uma vida, para mudar uma forma de pensar, para refletir fora da crença, para reanalisar a devoção sobre uma ótica de olhar para aquilo e ver se aquilo faz sentido. De verdade, gente. Pegar um exemplo que trouxeram para mim esses dias, de uma pessoa que estava lá numa vivência dessas com um guru, e o guru deu lá ali uma palestra extremamente rasa, e às vezes eles fazem isso mesmo quando é um guru, eles fazem isso porque eles sabem que eles estão falando com um público que precisa primeiro ali da migalha para depois poder comer o pão. Isso é normal, todos nós somos assim, nós precisamos aprender do mais fácil até caminhar para o mais difícil. E o quanto essa pessoa que já tinha estudado muitas coisas, e aí eu tô falando, gente, de coisas simples, tá? Eu não tô falando de Kabbalah, não tô falando de enoquiano, de coisas complexas para estudar. Tô falando de coisas simples, mensagens simples sobre a vida. Então, em determinado momento, a pessoa fala assim: se você acordar de manhã e você decidir que vai ser feliz aquele dia, você vai ser feliz aquele dia. E aí ele contou que todo mundo achou aquilo incrível, isso é genial. Gente, vocês já devem ter ouvido isso em muito lugar. Se você toma uma decisão que você quer que você tenha um dia feliz, você vai relevar as coisas ruins e vai ter um dia feliz. Eu já falei isso no canal, o Bruno já falou isso no canal, a gente fala isso o tempo todo. Gente, não tem nada de genial, é meio óbvio até. Se eu tomar uma decisão que eu quero que o meu dia seja bom, vai ser bom, porque eu quero que seja bom. E as coisas que me incomodam, eu vou olhar e vou falar: não, gente, isso não vai estragar o meu dia. Quantas vezes você já não fez isso no seu dia? De chegar numa situação ruim e você tomar a decisão: não quero que isso estrague o meu dia. Isso é comum do ser humano. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso não é genial, isso não é algo iluminado. Isso é algo comum.
quando realmente a gente está vendo um desses gurus, um desses mestres, falando sobre algo mais profundo, isso te toca de um jeito muito especial. E não desse jeito, nossa, isso é muito verdade, né? Se eu tomar essa decisão... Aí essa pessoa contou que no fim da aula, essa pessoa, esse guru perguntou, como é essa guerra e paz dentro de você? Nossa, as pessoas acharam uma pergunta extremamente complexa, extremamente difícil. Será que é? Será que a gente não consegue olhar para dentro de nós e perceber que nós temos momentos muito bons e que a gente consegue fazer as coisas e momentos de conflito dentro de nós mesmos? Ai, eu tenho que fazer tal coisa e eu não estou conseguindo, estou morrendo de preguiça. Isso é um conflito. A gente tem uma guerra e uma paz acontecendo dentro da gente o tempo todo. E, gente, talvez isso não tenha nada de genial. Talvez essa sacada seja uma sacada que todos nós tenhamos no nosso dia a dia. Entende? O ponto que eu quero chegar é: todos nós somos merecedores da nossa devoção, de nós para nós mesmos. E quando a gente recebe uma mensagem externa, é muito legal receber mensagens que emocionam, mensagens que nos fazem pensar, mas é muito legal também a gente analisar o que está sendo falado e dito, refletir sobre aquilo, buscar o que aquilo está ensinando, buscar uma profundidade daquilo. Talvez, primeira vez que eu estou ouvindo uma pessoa ali falar, com palavras difíceis, tem que fazer um esforço ali de prestar atenção. E talvez, quantas vezes eu já não saí, às vezes, de uma palestra com alguém, eu falei, meu Deus, eu não entendi nada, eu tô me sentindo muito burro, não é possível. Mas aí vai atrás, estuda alguma coisinha para entender um pouco mais sobre aquele assunto, ou talvez olha para tudo aquilo e fala, meu, eu não entendi nada, talvez essa pessoa, ela deveria ter falado tudo isso que ela falou num outro nível para que mais pessoas pudessem compreender. Talvez o erro até seja do emissor, né, de quem está emitindo a mensagem. Porque existe uma responsabilidade mútua entre quem fala e quem ouve, entre o emissor e o receptor. Ambos precisam estar alinhados para que a mensagem seja entendida. Se a pessoa que recebe a mensagem não entende direito, a culpa pode ser do emissor, e normalmente é. Ah, mas eu disse o que eu tinha que falar, o problema das pessoas, o que elas entendem. Não, não é o problema das pessoas. A gente tem que aprender a se comunicar de uma maneira clara e objetiva. E aí, dentro dessa ideia, será que essas frases de efeito, essas palestras motivacionais que falam coisas óbvias o tempo inteiro, e como a gente está tão envolvido naquele momento, ou está com a nossa devoção focada naquela pessoa, a gente não consegue raciocinar sobre o que foi falado e o que foi aprendido. Vou dar outro exemplo, gente. Hoje eu estou cheio de exemplos aqui. Teve um período que uma amiga minha estava fazendo umas aulas de filosofia. E ela falou, poxa, é tão legal, não sei o que, eu vou gravar uma aula para você ouvir. Ela gravou, eu ouvi. E aí, eu estudo um pouco de filosofia, né, para poder falar aqui com vocês. E aí eu ouvi a aula. E aí a primeira coisa que eu percebi, o professor soltou assim, olha, tal frase é de Platão. Eu ouvi aquilo e falei, não, essa frase não é de Platão, essa frase é de Gandhi. Foi Gandhi que disse isso. Aí, poxa, o cara é um professor de filosofia, tá dando um curso de filosofia. Ele não era nem dentro de uma universidade, era num lugar à parte, um curso livre. Esse professor tá recebendo para aquela aula. E ali já foi, logo no começo da aula, já cometeu um erro desse. Tudo bem, gente, acontece. Eu mesmo já dando aula, já confundi, às vezes um autor, alguma coisa. Até aí tudo bem. Só que aí eu comecei a observar vários outros erros. E, ok, vai que eu peguei e ouvi uma aula que a pessoa não estava num dia bom. Eu sempre sou desse jeito, eu não gosto de julgar, falar, é uma pessoa ruim. Não, de repente não estava num dia bom. Só que aí quando acabou a aula, eu vi a aula inteira e eu perguntei para ela, o que você aprendeu? Ela não conseguia me responder. Eu falei, então por que a aula foi boa? Aí eu fui ver a aula de novo. A aula tem 1 hora. O professor falou 8 minutos. Eu cronometrei. Os 8 minutos dele foi mais ou menos assim. E aí, o que vocês acham disso? E aí a classe falava assim, ah, hoje as pessoas não dão mais bom dia. Hoje quando você vai atravessar a rua, as pessoas não param o carro. As pessoas que estavam ali
E o professor, que devia estar dando aula de filosofia, estava só meio que concordando e falando assim, isso, é aquilo. Ele não deu nada de filosofia na aula. Quando eu falei isso para ela, eu falei, presta atenção nisso. Ela prestou e ela falou, realmente, talvez eu tenha me sentido bem na aula, tenha gostado da aula, porque eu gosto de filosofia, mas ali a gente estava desabafando. E eu me senti bem de desabafar também. Mas olhando agora, eu não aprendi nada na aula. Eu falei, tudo bem, pode ter sido essa aula. E ela me mandou mais 2 aulas posteriormente e o problema continuou. As aulas eram rasas, não abordavam os temas que estavam sendo propostos, não tinha nenhuma parte teórica ali para depois ter uma discussão. Era sempre ali o grupo de pessoas que estavam na sala de aula falando as coisas e o professor meio que, não, é verdade, isso acontece. E, sabe, tipo uma concordância, mas todo mundo saía da aula com a sensação de que a aula tinha sido muito boa. Esse é o ponto que eu quero atacar aqui nesse programa de hoje. Falar justamente o porquê que a gente julga essas coisas boas. Se a gente não fez uma análise racional da coisa. E eu sou muito cri-cri com isso. Eu vou e olho realmente o que eu tô aprendendo, o que essa pessoa tá falando. Porque senão, gente, vira um monte de enrolação. A pessoa te enrolando 1 hora ou te enrolando num vídeo de YouTube aqui 15, 20 minutos e no final não falou nada. Não trouxe nada de prático. Questiona. Esse questionamento de no fim de algo que você está estudando, fala, o que eu aprendi hoje? Como é que eu aplico isso? Isso é muito mais importante do que a gente imagina. E isso é a mente de um filósofo. Quando a gente questiona algo, quando a gente percebe se a gente está aprendendo ou não, é a nossa mente filosófica testando. Lembra? Filosofia, amor à sabedoria, testando qual é o nosso amor pela sabedoria. Quando a gente não faz isso, meu Deus, o monge Shaolin XYZ falou tal coisa. Quantas vezes alguém não chegou com uma frase dessa pra mim e eu falava assim, legal essa frase, mas essa frase se encaixa nessa situação? Aí a pessoa parava, não se encaixa. Eu falei, então, e aí? Você questionou isso? Não tinha questionado. Por quê? Porque ele é um monge Shaolin XYZ. Eu falei, gente, pode ser a pessoa mais genial do planeta Terra. Pode ser o maior iluminado do planeta Terra. Se ele fala algo pra você que não faz sentido pra você, que não tem uma aplicação prática, que diferença isso faz na sua vida? Nenhuma. Talvez só mais uma frase bonita pra você sair repetindo por aí. A gente não quer que você seja um papagaio. A gente quer que você seja uma mente desperta, liberta e filosófica. Fica essa provocação de sexta-feira. Espero que vocês tenham um bom fim de semana. Para vocês que estão aqui no Conhecimento da Humanidade, espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho aí de notificação e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Um fim de semana incrível para quem está ouvindo ao vivo. Para quem está assistindo o vídeo no canal, uma vida incrível e uma vida mais questionadora, reflexiva, sempre com respeito. Um beijo no coração.